Seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Regras de Derivação. E olha só quem voltou. Função potência. Só que dessa vez elas vieram com expoentes que são inteiros negativos. Ou seja, nós vamos trabalhar com funções da forma x elevado a menos n, onde n é 1, 2, 3, 4, 5, etc. Para que você tenha menos 1, menos 2 e assim por diante como expoente. E qual vai ser a nossa estratégia para calcular a derivada dessas funções? Nós vamos transformar cada uma delas em fração e utilizar a regra do quociente que acabamos de aprender no vídeo anterior. E qual é o malabarismo que a gente precisa fazer para transformar essa função potência em uma fração? A primeira coisa que você vai fazer é, já que você tem x elevado a menos n, eu sugiro que você multiplique por x elevado a n e aqui no denominador, x elevado a n também. Então, o que é que vai acontecer? No numerador, você vai ter x elevado a menos n mais n, porque eu tenho certeza que você lembra que na multiplicação de potências de mesma base, ou seja, base aqui é x, você simplesmente soma os expoentes, menos n mais n. E aqui no denominador, continua x elevado a n. E é claro que aqui você tem x elevado a menos n mais n é zero. E aqui x elevado a n. X elevado a zero você substitui por 1. E aqui você fica com x elevado a n. E é assim que você transforma uma função potência com expoente negativo em uma fração. E é nessa fração que nós vamos aplicar a regra do quociente. Então vamos lá. Utilizar a regra do quociente. Então já deixei ela prontinha aqui para você. Primeira função, segunda função, primeira função, segunda função, segunda função ao quadrado. Derivada da primeira, ou seja, derivada de 1, que é constante, derivada zero, e aqui x elevado a n. Aqui o 1 continua, mas aqui você tem uma função potência, só que agora sem o sinal negativo. Então, nós já aprendemos que a derivada desse tipo de função é n vezes x elevado a n menos 1. Se você não lembra, dê uma procurada lá no vídeo de derivada de função potência com expoente inteiro positivo. E aqui no denominador nós vamos escrever esse quadrado como produto de duas funções, x elevado a n vezes x elevado a n. O próximo passo é cancelar essa parcela, já que está sendo multiplicado por zero. E agora nós ficamos com essa expressão aqui, menos n, x elevado a n menos 1, x elevado a n, x elevado a n. E o que vamos fazer agora é separar esse x elevado a n menos 1 em duas potências. Aqui você coloca x elevado a n, e aqui você coloca x elevado a menos 1. E aí você pode cancelar um desses x elevado a n com o outro x elevado a n, e vamos ver o que é que sobra. Bom, agora o que eu vou fazer é levar esse x elevado a n para o numerador. E como é que a gente faz isso? Simplesmente troca o sinal dele por negativo. Você tem o expoente com sinal negativo. Ou seja, você reescreve isso aqui como sendo menos n, x a menos n, que é esse aqui que sobe com sinal negativo. Ainda tem o x a menos 1, que no final das contas te dá menos n, x elevado a menos n, menos 1, onde você juntou essas duas potências em uma só. Agora eu vou chamar a tua atenção para o seguinte: essa expressão ela pode ser escrita da mesma forma, só que com outro olhar. Eu vou destacar aqui menos n e aqui menos n. Eu simplesmente coloquei um parênteses aqui e aqui. Para quê? Para que você observe que esta regra é muito parecida com a regra do expoente positivo, onde você tinha x elevado a n, calculava a derivada e você encontrava n
x a n menos 1. Aqui você fez exatamente a mesma coisa, só que você tinha menos n. Então ficou menos n, está aqui, menos n, está aqui, menos 1. Ou seja, é a mesma regra do caso anterior. Portanto, nós encontramos a mesma regra das potências com expoente positivo. O que tem de interessante nisso? Você não precisa decorar uma nova regra. A regra que você aprendeu para expoente positivo, usa ela aqui também, só que não esquece o sinal. E agora vamos ver como é que isso funciona na prática. Calcular a derivada de 1 sobre x à oitava. Você já sabe que esse x à oitava pode subir para o numerador colocando o sinal de negativo nele, então você tem x elevado a menos 8. E agora você usa a regra que a gente acabou de aprender. Menos 8, menos 8, menos 1. E você tem duas formas de apresentar esse resultado. Você simplesmente pode dizer, bom, isso aqui é menos 8, x elevado a menos 9, porque eu tenho menos 8, menos 1, fica menos 9. Perfeito? Está ok. Mas existe também uma segunda forma, que é quando você não quer usar expoente negativo. Então, você simplesmente escreve menos 8, e esse que está com expoente negativo, você simplesmente coloca ele no denominador, ficando com menos 8 sobre x elevado a 9. Então, isso é o que eu tinha para falar para você sobre derivada de função potência com expoente negativo. Continue assistindo às aulas do minicurso Regras de Derivação. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!